Então hoje nosso tema é o quê? Aquilo que é básico para todo mundo, menos para você. Todo mundo tem essas questões, todo mundo tem uma coisa que você fala assim, nossa, todo mundo sabe isso, menos eu, mas é uma coisa tão básica, eu deveria saber, então eu tenho vergonha de perguntar, e você passa a vida sem saber aquela determinada coisa que você deveria saber. Eu vou dar um exemplo da minha vida real, então, vamos lá, eu vou dar um exemplo da minha vida real, de uma coisa que é básica, e que eu já fui super avançada lá no nível, e essa bendita dessa coisa básica eu não resolvi até hoje. E essa semana mesmo eu tava pensando sobre isso, que foi exatamente o que me fez trazer esse tema para nossa live. Eu falo inglês fluente, não falo inglês lindo, maravilhoso, divino, porque eu nunca morei fora, mas eu falo inglês fluente, me viro muito bem, escuto meus podcasts, escuto meus vídeos, tudo em inglês, e quando eu viajo eu me resolvo, consigo conversar, consigo ler, então tá ótimo, né? Eu não vou ser professora de inglês, não vou trabalhar lá fora, então é um inglês que resolve a minha vida muito bem. Só que a realidade, gente, eu não, até hoje, quando eu tô escutando algum vídeo, algum áudio, alguém fala um número, especialmente na casa dos milhares, gente, pra mim, eu não entendo, tem uma dificuldade. Eu nunca sei se é na casa da centena, dos milhares. E a realidade é que é como se eu tivesse perdido essa lição. De alguma maneira, na minha formação de inglês, eu perdi essa formação aí dos números. E eu tenho uma dificuldade com os benditos dos números, que basta eu parar para estudar isso, basta eu pedir para uma professora de inglês ou entrar num vídeo, basta eu estudar isso, que eu resolvo essa base desses números e acabou. Por quê? Porque eu já estou num outro patamar. Então eu vou trazer, recuperar essa falha da minha formação e tudo bem. Então, por que razão? E às vezes eu percebo assim, gente, eu não vou nem falar que eu não entendi isso aí, né? Porque eu tô conversando tão fluente, e aí o número eu fico assim, qual foi o número mesmo que você falou? Eu tô trazendo essa história como uma analogia. Por quê? Porque quem é consultora Mary Kay, e às vezes não é só na Mary Kay, essas coisas são coisas que a gente, na nossa vida, a gente deixa passar, né? Então não é só a consultora Mary Kay que passa por isso. Aqui eu acabo falando muito mais para a consultora Mary Kay, e eu vou falar de uma coisa que é um tema da consultora Mary Kay, mas é uma coisa que pode servir como analogia para pessoas que estão vendo essa live, mas não são da Mary Kay. Então você pode trazer para sua vida e você vai parar para pensar junto comigo. O que deveria ser básico no seu conhecimento que você de verdade não domina e teoricamente é uma vergonha você não dominar, tá? Então essa aqui é a live que vocês estão, assim, tá liberado falar o que é básico, o que você não sabe, que é básico, que chega a ser ridículo e que você ainda não dominou na tua área, tá? Então eu vou falar pra vocês do que apareceu na minha pesquisa, porque eu fiz uma pesquisa, né, com vocês aqui no Instagram, e a coisa que mais apareceu, que é básico e que eu não sei, que eu não domino, adivinha o que é? A abordagem fria. É buscar clientes que eu não conheço, buscar pessoas que eu não conheço, para poder fazer parte da minha base de clientes, ou quem sabe da minha base de consultoras, pessoas para eu poder trabalhar. A maior parte das pessoas não sabe, sente que trava, que não tem coragem. Levanta a mão quem se identifica, por favor, para eu saber se vale a pena. Vale a pena falar disso? Levanta a mão aqui para mim. Tem um delayzinho aqui, né? Mas, bom. Então vamos lá. Primeiro ponto. Essa coisa da abordagem fria, né? Eu sei, esse é um sofrimento, é uma dor de muita gente sente isso, né? E às vezes, o que acontece? Chega um momento do teu negócio que você fala assim, ai que bom, olha, que vocês estão falando que é o caso mesmo e que vale a pena falar desse tema, né? Então, às vezes, o que acontece com a gente? A gente chegou, fez uma lista de 25, de 30, de 50 nomes e você já trabalhou, já conversou com todas as amigas que você tem, você esgotou a sua lista de contatos
E basicamente você quer dar um up no negócio, você quer crescer o teu negócio, você quer desenvolver o teu negócio, mas você vê que falta gente para você poder trabalhar. E quando você sente que falta gente, o que você pode fazer? O que você pode fazer quando você sente que falta gente? Quando você sente que falta gente, o que você pode fazer é abordar pessoas no caminho. Então, abordar pessoas no caminho é um recurso fácil, muito mais fácil do que você pode imaginar. E é uma coisa que tem um poder muito grande para fazer você crescer no negócio. Então, eu quero explicar para você o que eu considero que é a melhor forma para você poder fazer uma abordagem fria, ok? Então, eu vou contar minha história, como eu aprendi abordagem fria. Eu comecei a trabalhar Mary Kay morando no Rio de Janeiro. Só que eu sou do Paraná, eu sou de Maringá, então vocês imaginam, quando eu vim pro Rio, eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém, todo mundo sabe essa história. Mas imagina como é você começar a fazer um negócio onde você não conhece realmente ninguém. Então, lista de 25 nomes, não tem como fazer. Não tem como fazer. Pedir para as pessoas mais próximas serem minhas anfitriãs. Não tem como fazer. Eu não conheço as pessoas. Eu não conheço ninguém mesmo. Então, como eu vou começar uma coisa onde eu não conheço ninguém? E mais do que não conhecer ninguém, eu não sabia dirigir na cidade, gente. Eu não sabia me locomover na cidade, porque eu era nova no Rio de Janeiro, na época que eu comecei a trabalhar Mary Kay. Eu tinha muita dificuldade ainda de ir pra cá, ir pra lá. Eu não sabia muito bem, eu era nova na cidade. Então, tudo isso foi pra mim limitante. Então, a abordagem fria, ela se tornou não um recurso extra, mas o único recurso que eu tinha para desenvolver uma clientela e para desenvolver o meu negócio. Então, como eu comecei a fazer isso? Primeiro, eu falei, eu moro num prédio. É um prédio, eu acho que tinha 10 andares o prédio, acho que tinha 10 andares. Um prédio de 10 andares. Então, eu vou abordar as pessoas do meu prédio. A outra coisa que eu pensei é, como eu não sei me locomover tanto pela cidade, era medrosa, porque eu vim de uma cidade do interior do Paraná, morar numa cidade grande como o Rio de Janeiro, então eu tinha medo mesmo de andar onde eu não conhecia. E aí eu pensei, então eu vou fazer ao redor da minha casa o meu negócio, aonde eu consigo me locomover com uma grande tranquilidade, com confiança, né? E aí, à medida que eu fosse ganhando confiança, eu ia ir para mais longe, vamos dizer assim. Então eu morava na zona sul do Rio de Janeiro e eu comecei pelo meu prédio. Como? Isso não é uma abordagem fria? É, porque eu não conhecia ninguém. Então eu baixava na porta das casas, né? Ia na porta dos apartamentos, ia pessoalmente e me apresentava. Falava, oi, tudo bem? Olha, meu nome é Cláudia, eu sou sua vizinha, eu moro aqui no 304 e eu tô começando um negócio novo. E relacionado à maquiagem, relacionado à pele, trabalho com uma empresa americana e eu estou em treinamento, eu estou num processo de treinamento. E uma das minhas tarefas é apresentar, é fazer uma sessão de beleza com 25 pessoas. Só que você tá vendo pelo meu sotaque, eu sou paranaense, eu não conheço ninguém no Rio. E eu queria saber se você poderia ser meu modelo de uma sessão de beleza e me ajudar no meu treinamento. Essa era a minha conversa. Aí a pessoa muitas vezes falava, tudo bem, então pode ser. Meio assim, porque vi uma pessoa estranha. Não era sempre assim, eu não recebia um sorriso. Oi, tudo bem? Quem é você? E realmente, eu apertava a campainha, ela olhava um rosto estranho, né? Vocês imaginam. Aí eu falava, oi, eu sou sua vizinha, moro aqui no 304. Posso falar um pouquinho com você? Aí a pessoa já abria a porta do tipo assim, o que essa menina quer? Então, gente, a gente imagina, quando eu conto uma coisa dessa, você imagina que é assim, que eu falava e a pessoa dava um sorriso, ai, claro que pode, e não é assim. Então, uma das coisas que a gente não deve esperar, quando a gente começa abordagens frias, é uma receptividade instantânea, se for dessa maneira, se eu estiver em busca de vizinhas, tá?
Por quê? Especialmente se são pessoas que eu ainda não conheço. Se eu já conheço, é mais fácil. Mas eu tô falando de abordagem fria. Não conheço, não conheço. Então, a primeira coisa que eu tenho que trabalhar é o que, como dizem os americanos, uma casca grossa, né? Eu tenho que criar uma casca de crocodilo. E entender que se eu levar um fora, se a pessoa fizer uma cara feia pra mim, se eu não for bem recebida, se eu levar um não, isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com o outro, com as questões do outro, com os receios do outro. Não é por mim, não é porque eu não sou uma boa pessoa, não é porque eu fui uma pessoa desagradável. Não é por nada disso. Olha, estão falando aqui que tá travando. Tá travando pra todo mundo? Porque eu não sei. Hoje a minha internet tava meio esquisitinha mesmo. Mas eu não sei se é a sua, Gisele, ou se é a minha. Dá uma olhadinha. Todo mundo tá me escutando bem? Tá ok pra todo mundo? Me deem um ok aí, tá? Então, eu tenho que estar pronta. Eu tenho que estar pronta pra não receber necessariamente uma recepção calorosa. Eu tenho que entender que talvez a recepção que eu vá ter vai ser de alguém um pouco ressabiada, vai ser de alguém desconfiada, vai ser de alguém que ainda não sabe muito bem o que eu quero, quem é essa pessoa, o que ela quer comigo. Então, uma coisa que me ajuda muito tá travando mesmo. Gente, eu vou prosseguir, fiquem comigo, tá? E aí, depois, se precisar, vocês voltam para pegar a parte que vocês não entenderam bem, eu vou deixar gravado. E aí, vocês voltam para pegar aquilo que vocês não entenderam bem, pode ser? Então, vamos lá, vou prosseguir. E aí, eu preciso primeiro compreender que não é pessoal e eu entender que o outro não sabe do que eu tô falando. Então, eu preciso, primeiro de tudo, criar condições favoráveis para receber um sim. Então, a número 1, condição favorável para eu receber um sim eu vou falar de uma sessão de beleza. Eu vou falar, talvez, de uma aula de maquiagem. Como eu preciso estar no momento em que eu vou abordar alguém. O que vocês acham? O que vocês acham? Eu tenho que estar maquiada. Eu tenho que estar com a pele cuidada. Eu preciso estar com a minha imagem muito bem trabalhada. Por quê? Porque naquele momento, antes de eu abrir a minha boca, antes de eu falar qualquer palavra, eu vou vender a minha primeira imagem. Eu vou vender isso, eu vou vender o meu rosto que tá com uma base, eu vou vender uma sombra, eu vou vender uma sobrancelha cuidadinha, eu vou vender um rosto maquiado que pode não estar maquiadíssimo, mas a pessoa precisa perceber que eu sei do que eu tô falando. Então esse é o primeiro ponto. Antes de eu pensar em abordar alguém, em oferecer uma sessão de cuidados da pele para uma pessoa estranha, assim, é uma questão absoluta que eu vou vender quem eu sou, quem eu aparento, tá? A minha primeira venda, o primeiro sim ou não, a primeira construção de decisão, se essa pessoa vai aceitar uma proposta minha para fazer uma sessão de beleza, para conhecer Mary Kay, essa decisão ela vai passar pela primeira imagem que ela fizer de mim. Então, se eu depender de fazer contatos frios para crescer o meu negócio, a minha resposta o número 1 para você ter sucesso em contatos frios é você estar com uma imagem muito cuidadinha. A gente brinca que a imagem Mary Kay, que é o quê? Uma pele cuidada e uma boa maquiagem adequada, tá? Número 1. E eu tô achando muito interessante porque a Débora aqui comentou que isso é muito difícil pra ela, porque ela não tem o hábito de se maquiar. Então, eu vou fazer uma proposta. Não só pra você, Débora, mas existem outras pessoas que também têm essa questão. Eu não tenho o hábito de me maquiar. Eu não tinha o hábito de me maquiar. Eu nunca andei maquiada. E pensem que quando eu comecei Mary Kay, foi em que momento? Foi no momento em que as pessoas não usavam base. Elas imaginavam que base era uma massa sobre a pele, artificial, que deixava as pessoas feias, que deixavam as pessoas parecendo peruas, era a palavra da época, tá?
A palavra da época era perua. As mulheres não gostavam. Quando eu entrei em Mary Kay, as mulheres não gostavam de muita maquiagem. Não era uma questão que era uma demanda. Você não via as pessoas procurando cursos de maquiagem, a não ser que fosse para uma situação especial. Então, criar o hábito de se maquiar, eu acho que é uma coisa importante. Mas, para cada um, esse maquiar é diferente. Para mim, fazer minha maquiagem envolve 3 tons de sombra, eu faço com um pouquinho de contorno, eu delineio a minha sobrancelha. Eu gosto do processo. E como eu faço isso há muitos anos, eu faço muito rápido. Eu faço maquiagem para ir pro treino e eu faço isso muito rápido. Por quê? Porque eu criei uma identidade. Eu me olho no espelho e se eu não tô maquiada, eu sinto que falta alguma coisa. Não é que eu tenho vergonha de sem maquiagem, não é isso, mas é como se estivesse faltando uma peça de roupa, sabe? Como se eu estivesse saindo nua. É uma coisa assim que faz diferença, porque eu ganhei o hábito. E eu tenho já um ritual. Agora, se você não tem o hábito de se maquiar, você com certeza vai desenvolver um hábito de cuidar da tua pele, de fazer um básico, um ritual básico. E eu gostei do que ela falou, sabe? Poxa, eu não tenho o hábito de me maquiar. Isso também é aquilo básico para uma consultora que muita gente ainda não sabe. E muita gente ainda não adquiriu e não tem que ter vergonha disso. Aqui é o espaço mesmo pra gente falar o que é básico e que eu ainda não faço. Então, talvez, pra Débora, o básico do negócio que ela ainda não faz é exatamente isso. É criar uma rotina de maquiagem que seja coerente com ela, que não a agrida, que não seja um excesso, que, por exemplo, talvez para ela o tanto de maquiagem que eu uso seja excessivo e seja agressivo para ela, porque não combina com o seu estilo e essa não é a proposta. Mas uma pele cuidada com uma base que faz parte, né? Porque a base, ela faz parte do processo dos cuidados com a pele. Ela nem entra ainda no setor maquiagem, se você olhar. Ela é uma barreira que ela vai proteger a tua pele para não perder hidratação, que ela vai proteger a tua pele para... ela é como se fosse o primeiro lugar onde vão ficar as impurezas para não deixar penetrar na sua pele. Então, usar base é super importante. Então, se você não tem o hábito de se maquiar e isso pra você te atrapalha começar o processo da abordagem fria com confiança, esse é o teu primeiro passo. Esse é o básico para você. Fazer maquiagem todos os dias. E pode ser colocar uma base, colocar uma cor de sombra. Uma sombra para dar uma profundidade. Máscara de cílios, um blushzinho e um batom. Tá de bom tamanho. Entendeu? E isso é pouco, mas é muito ao mesmo tempo para muitas pessoas. Então adquira esse básico, né? Adquira esse básico. E passou daí, por que eu preciso desse básico? Se eu trabalho com beleza, eu preciso ser uma vitrine. Não tem como. Então, se eu quero fazer abordagem fria, eu preciso ser uma vitrine. Ah, mas eu não quero usar maquiagem de jeito nenhum. Então, você tem esse direito. Só que você vai ter mais dificuldade na hora de abordar as pessoas, né? Maquiagem era pra festa. Entendo, porque pra mim também era. Pra mim também era pra festa. Mas aos poucos eu fui pensando o seguinte... e eu tô entrando muito profundo nessa pergunta dela, porque a minha proposta hoje é isso aí, é básico do básico, e você não tinha coragem de perguntar, manda pra cá. Porque hoje a gente vai quebrar aquelas travinhas que estão impedindo você de fluir, tá? Então, maquiagem pra mim também era pra festa. E aí eu pensei o seguinte, olha só, por que eu me maqueio numa festa? Porque é quando eu quero estar mais bonita, porque eu quero chamar atenção, né? Pro meu rosto, pros meus olhos, pra minha beleza, porque eu quero me produzir. Então, quando eu vou pra uma festa, eu vou usar sim uma maquiagem mais poderosa, porque eu quero me ver no meu melhor, porque eu estou numa situação especial. Gente, por que razão eu vou guardar o meu melhor para uma situação especial? Quando eu posso me ver linda todos os dias, quando eu posso ter o meu melhor todos os dias. Então, eu tenho uma história muito legal de uma amiga de muitos anos, cliente, que depois virou consultora, até para uso pessoal mesmo, mas, ai, minha amiga de infância, que fofa.
Eu amo que vem sempre minhas amigas de infância, vem aqui participar das minhas lives, fico super feliz. Então, e aí, prosseguindo, por que razão né, que eu preciso guardar o meu melhor para um dia de festa? E aí eu tenho essa minha amiga que é uma cliente minha e tudo mais, e ela é médica, perdão, e ela ia pro consultório dela todos os dias no básico, ela vai trabalhar, ela tá indo pro consultório. E um dia eu fiz uma sessão de cuidados com a pele com ela e eu ensinei pra ela maquiagem básica. E a partir daquele dia, ela nunca mais deixou de se maquiar. E isso foi uma virada na vida dela, porque eu acho que despertou um olhar, né, pro que ela poderia de melhor com a imagem dela. E a nossa imagem, a gente pensa muito em imagem para o outro, mas a imagem, no caso sim da abordagem fria, é uma ferramenta para eu acessar o outro, mas acima de tudo, a imagem, ela é para mim. Acima de tudo, a imagem que você vai despertar, né, esse processo de despertar o melhor na sua cliente, ele é para ela. Não é para ela ficar bonita para o marido, para os outros, para festa, para ninguém, né? Ele é para ela, ele é para ela. Então, muitas mulheres não usam maquiagem porque elas têm preconceito, né? Por exemplo, alguém aqui falou, né? Acho que foi a Silvana. Uma cliente me pediu uma base que ficasse super sequinha. Uma base que fique super sequinha pra gente é trivial. Eu tenho uma base que deixa a pele sequinha e eu uso isso há 18 anos. Então, assim, o que é trivial e é óbvio pra você não é óbvio pro outro. É o tema dessa conversa de hoje. O que é óbvio pra você não é óbvio pro outro. Então, pra mim é óbvio que usar base complementa o meu processo de cuidados com a pele e ainda me dá uma proteção extra, porque é provado que uma película de base, né, que é uma cobertura física que aumenta o nível de proteção solar. Então é fundamental pra gente isso. Né? E a pessoa para quem foi solicitada a base estava sem maquiagem e ficou com vergonha. E isso é uma questão, né? Quando eu trabalho com maquiagem, eu preciso ser minha vitrine. Então eu tenho que treinar isso. Eu realmente tenho que treinar. E aí eu acho que esse é o ponto em que eu digo que a tua imagem, ela vai ser sim pro outro, no momento em que é uma ferramenta de trabalho, mas que acima de tudo a imagem ela tem que ser pra você. Então fazer sua maquiagem eu considero um ato de amor, eu considero um ritual de autoestima. Pra mim esse é um momento de super construção de autoestima. E faz diferença, não é uma bobeira, não é uma brincadeira, não é pra você entrar nos estereótipos. Eu sou super feminista, então não tem nenhuma relação com colocar você dentro do estereótipo da mulherzinha. Isso é porque é um processo de você se olhar, de você se curtir, é uma troca bonita, sabe? De tua com o espelho, que o momento da maquiagem ele permite. E eu acho que quando você vende isso para a tua cliente, você consegue despertar nela muita coisa poderosa e você consegue ser uma verdadeira autoridade na criação da autoestima para ela. E a gente não troca as pessoas que nos deram presentes. Sabe, eu quero fidelizar a minha cliente quando eu encanto a minha cliente, porque eu despertei nela algo de muito bom. Eu desperto um gatilho de reciprocidade muito forte, muito forte. E essa pessoa, ela sente um carinho. Obrigada, Lívia. Ela sente um carinho muito grande, sabe? Ela sente um carinho muito grande pela pessoa que está proporcionando essa experiência, né? Então você vê que tem gente aqui que não consegue nem oferecer Mary Kay quando está sem make. Por quê? Eu te digo, porque nós precisamos, uma das buscas do ser humano é pela coerência. Então, você busca estar alinhada com os seus valores, você busca estar coerente. Quando a gente está incoerente, tem alguma coisa esquisita. É quase como se você estivesse falando uma mentira. É quase como se você estivesse falando uma mentira para ela. Como é que eu estou dizendo para você que eu vou te ensinar um look que você vai poder incorporar para sua vida, que vai dar que pode transformar a sua autoestima? Como é que eu vou poder propor para ela, por exemplo, uma proposta maravilhosa que eu acho, gente, nós estamos num momento do ano extremamente poderoso para você fazer abordagem fria. Por quê? Porque
uma linha, né, de uma linha, né, line, né, enfim, uma forma, tá? Uma forma, uma frase, uma maneira que você pode alcançar as pessoas é da seguinte maneira: o fim do ano tá chegando. O que a gente quer no fim do ano? Qualquer uma de vocês. O que você quer no fim do ano? O que você quer para 2020? A gente quer para 2020 uma transformação positiva na nossa vida, na nossa imagem. É ou não é verdade? Nas finanças, todo mundo quer começar o ano com uma transformação positiva. Então, eu posso oferecer, eu posso perfeitamente falar para as pessoas: oi, tudo bem? E tal. Eu já vou chegar nesse ponto, né? Então, por exemplo, eu posso apertar a campainha das minhas vizinhas que eu não conheço e posso falar: tudo bem? Meu nome é Cláudia, eu sou sua vizinha, eu moro aqui no 601, eu trabalho com Mary Kay e, especialmente nesse período, eu estou trabalhando com uma coisa super diferente e eu gostaria de selecionar algumas pessoas para participar de um processo de antes e depois. Por quê? Porque a minha ideia é vender, ensinar um ritual de transformação. E eu gostaria de saber se você é uma candidata a participar desse antes e depois comigo. A gente precisaria tirar uma foto antes, uma foto depois. Inclusive, tem uma coisa bem legal, porque a gente está no lançamento de base. E numa dessas, a gente pode até ganhar uma viagem juntas para Nova York. Então, você é uma pessoa criativa? Se você for criativa, você vai criar uma frase, a gente vai participar do concurso e vai ser super legal. Então, a minha proposta é uma transformação, é um antes e depois. A gente vai tirar uma foto antes, eu vou te ensinar todos os recursos que você pode incorporar no seu dia a dia, inclusive se você desejar, para você poder ter esse resultado todos os dias, e a gente vai tirar uma foto depois. Eu estou fazendo um book e a minha ideia é coletar 25 transformações para poder criar justamente esse programa para oferecer para as minhas clientes no final do ano. Você gostaria de participar desse projeto de transformação? Gente, olha que fácil fazer isso, tá? Então, é super fácil falar isso é uma verdade. Agora, nesse momento eu falei das vizinhas, mas vamos supor que esse seja o tema. Porque primeiro, para eu fazer uma abordagem fria, eu tenho que ter um tema. O que eu estou oferecendo? O que eu tenho para encantar o outro? Porque primeiro, o outro ponto, né? O primeiro que eu falei, o primeiro segredo para eu ter uma abordagem fria bem sucedida é a minha imagem. O segundo segredo para eu ter uma abordagem fria bem sucedida é eu saber o que eu quero. Eu ter clareza no meu objetivo, o que eu quero oferecer para aquela pessoa e aonde está a vantagem para ela, porque não é sobre mim. Se você for fazer uma abordagem fria, pensando que aquilo é bom para você, porque você precisa de uma cliente nova, porque você precisa fazer uma sessão, porque você precisa fazer a sua sessão express, porque você precisa participar do desafio de Nova York, porque você precisa. Se eu tiver a palavra porque eu preciso antes, eu vou ter uma dificuldade. Porque aí realmente eu vou criar a barreira. Eu vou estar muito focada no que é pra mim e eu não vou alcançar o que é pra ela. Eu vou ter uma barreira que vai me impedir de conectar. Então, um dos segredos de eu ter sucesso numa abordagem fria é eu ter uma boa conexão. Então, primeiro ponto, eu vendo a minha imagem. A pessoa tem que olhar pra mim e pensar, né? Quando no momento que eu for falar de beleza, bom, essa moça sabe do que ela tá falando, a maquiagem dela tá bonita, a pele dela tá bem cuidada, tá bom, ok, dá pra eu acreditar no que ela tá me dizendo. E o segundo, eu tenho que ter um tema. Então vamos supor que durante os próximos meses eu tenho um único tema na minha cabeça, uma transformação, antes e depois. Eu tô fazendo um álbum de antes e depois, e eu gostaria de 100 pessoas participando desse processo. Falei 25, agora mudei. 100. Tá? Então eu tô, por exemplo, onde eu costumava sempre fazer abordagem fria, até hoje é onde eu faço. Na minha vida normal.
Eu vou levar filho para escola, eu vou para academia, eu vou para banco, eu vou para supermercado, eu vou em shopping, eu entro numa loja, eu vou comprar um negócio no hortifruti. Essa é a minha vida, né? Então, uma das maravilhas do nosso negócio é essa flexibilidade de horário, que permite que a gente seja mãe, que a gente seja dona de casa, que a gente seja empresária, que a gente seja um pouco de tudo. Então, na nossa rotina, a gente encontra gente. Se você parar para pensar, mesmo quem mora numa cidade pequena, e essa foi até uma das perguntas que me chegou aqui, foi o seguinte, como que eu faço marquei numa cidade pequena? Eu gostaria, em primeiro lugar, de saber, você conhece, que você fizesse uma lista, né? Se você mora numa cidade pequena, você faz uma lista de todos os moradores da cidade. Todos os moradores. Todos os moradores. Essa lista vai ter pelo menos aí umas 2.000 pessoas. Então, boa sorte. Você tem aí umas 2.000 pessoas para abordar, né? Então, na realidade, esse ponto é muito importante. Eu preciso conectar, e para eu conectar, eu tenho que ter uma linha, né, de assunto. Essa linha de assunto, quanto mais eu falar, melhor eu vou ficar. Então, o tema é transformação. Eu vou passar os próximos 3 meses trazendo pessoas para fazer parte da minha transformação. E como é que eu vou abordar essa pessoa? Né? Vamos supor que eu estou no supermercado. Eu estou no supermercado, eu estou escolhendo laranja, tá? Eu estou ali escolhendo laranja. Ai, gente, aconteceu uma vez uma coisa comigo, eu já conto pra vocês, super maneiro. E eu não abordei ela, eu não abordei. Você sabe que na hora eu falei, ai, não sei, que bobeira, eu devia ter abordado, você vê que bobeira. Mas enfim, eu já conto pra vocês. Você tá ali escolhendo laranja, e tá escolhendo laranja, e aí tá ali escolhendo laranja, e aí tem uma mulher na sua frente, e aí você olha pra ela. Ponto 2. Eu só faço abordagem fria com pessoas que eu olho e falo, ai, gostei da cara dela. Se eu olhar e eu não tiver o gostei da carinha dela, eu não falo com a pessoa. Por quê? Porque eu acho que é importante trabalhar com pessoas que eu tenho um pouco de afinidade, que eu tenho uma simpatia. Então eu não tenho nenhum interesse em abordar uma pessoa que é antipática, uma pessoa que é grosseira. E aí um filtro espetacular que a abordagem traz pra mim é o filtro dos clientes do bem. Sabe, clientes legais, clientes receptivos, porque se a pessoa ela te tratar bem, e ela der decorrência na abordagem, e ela aceitar um agendamento com você posterior, é maravilhoso. Eu tô com uma pessoa que bateu, e as pessoas que não bateu, que não me responderem, que me bloquearem, sei lá, né, depois não me atenderem, tudo bem. Por quê? Porque o universo também está fazendo a minha pré-seleção. Né? As pessoas que eu quero no meu espaço, o tipo de pessoa que eu quero no meu espaço. Isso é uma coisa importante pra mim, tá? Então, eu não preciso sofrer se as pessoas me disserem não no momento que eu tô numa abordagem. Se eu, na hora que eu estiver escolhendo laranja no supermercado, eu olhar pra cara de uma moça e pensar, gostei dela. E aí eu falo pra ela, ai, tudo bem. Que laranja, você sabe qual que é a laranja pera, qual que é a laranja lima? Eu nunca sei qual é qual. Sempre fica que eu me confundo. Você sabe me dizer qual que é qual? Ai, então tem uma coisa, endívia. Pronto, hoje tinha endívia no supermercado. Endívia é uma coisa que é usada muito em salada, né? Então tem uma pessoa escolhendo coisa ali. Vem cá, você sabe em que receita que a endívia fica boa? Você já ouviu falar numa receita que fica bom usar endívia? E aí eu vejo que a pessoa me responde com simpatia. Pronto. Esse é o filtro que eu necessito pra prosseguir. Por quê? Porque me interessa pessoas que são simpáticas. Me interessa pessoas que têm uma resposta de afinidade pra mim, tá? Então, essas são as pessoas que eu quero no meu espaço. Então, quando eu tenho pessoas assim, eu tô vendo aqui, se tem alguma pergunta, quando eu tenho pessoas assim, né, no meu espaço, são pessoas que me trazem mais prazer no trabalho. Então não precisem ter medo, gente. E uma coisa que eu peço, não tenham medo. Não tenham medo da pessoa te dizer não te destrói, não estraga a sua vida, não estraga seu negócio, não abala a sua autoestima. Simplesmente por quê? Porque não é uma pessoa para fazer parte da tua clientela. Ela talvez vá fazer parte de outra consultora, mas não da tua. Eu tenho que aceitar que as pessoas vão me dizer sim e que as pessoas vão me dizer não e que tudo bem, tá? Então isso é muito importante, é o que é criar casca grossa, entender que nada é pessoal, nada é pra mim. Tudo é do fluxo da vida, né? A Sandra tá falando assim, pessoa que some,
pessoas que somem, né? A pessoa que gosta de servir, eu quero isso ao meu redor. Então, quando você for fazer uma abordagem fria, sempre pensa que se a pessoa for grossa com você, imagina ter essa pessoa como cliente. Se a pessoa foi muito grosseira, então, você vai sofrer. Por favor, dê graças a Deus que você não trouxe para o teu espaço uma pessoa que é desagradável. Então, assim, a abordagem fria, ela é leve. Você não deve ter medo de ser rejeitada. Você tem que pensar sempre que você vai atrair as pessoas certas. Que as pessoas que disserem sim são as pessoas certas. E que você, para ajudar que esse sim aconteça, é preciso que você vá com uma imagem legal e que você vá munida de uma linha de pensamento que é, no caso, por exemplo, essa que eu estou dando essa sugestão. É uma sugestão. Transformação. Então você vai começar a partir de amanhã, tá? Quem topar essa minha sugestão, começar a criar um book de antes e depois, né, pro fim do ano, e que depois você pode andar com esse book na tua bolsa. Você pode falar, olha, esse aqui é o meu book. Você gostaria de fazer parte desse book? Né? Então depois você vai ganhar essa habilidade. O que acontecer nessa transformação, eu vou te ensinar a reproduzir. E vai ser um prazer estar com você. Uma outra coisa que eu procurava muito, era fazer isso sempre perto da minha casa, porque como eu tinha uma dificuldade de locomover-me no Rio, né, eu tinha um pouco de receio, como eu falei, eu vinha de uma cidade pequena, vim morar numa cidade grande, eu me sentia ainda insegura, e então eu queria fazer tudo perto da minha casa. Isso é maravilhoso, você explore ao máximo, porque a Eloisa Johnson falava isso, os diamantes estão embaixo dos seus pés. A gente não precisa, às vezes, ir muito longe. Você vai poder ir longe, sim, num outro momento. Mas depois que você explorou os teus arredores, depois que você explorou a tua vizinhança mesmo, e que você tem bastante clientes ali que já sustentam as tuas vendas e que você fecha uma estrela com as suas vizinhas, aí você pode ir em frente. E assim, a Fabi tá falando assim, eu não tenho medo, mas não consegui ainda ser sem vergonha. Primeiro, eu acho que eu preciso pensar, né? Então, vamos lá, vamos falar. Vocês já entenderam que eu preciso estar com a imagem Mary Kay? Show. Segundo, que eu tenho que ter um tema, maravilha. Terceiro, que eu preciso estar pronta para sim, para não, entender que nada é pessoal, que isso faz parte, né? E a outra coisa é refletir sobre o que me impede efetivamente de fazer uma abordagem fria. O que está me impedindo? Então, assim, o que me impede de fazê-lo é a vergonha. Do que eu tenho vergonha? Do que eu tenho medo? Porque a vergonha, ela é um medo. A vergonha, ela é um medo de não ser aceito. Ela é sempre o medo de eu não ser boa o suficiente, tá? Gabriela, obrigada. Que bom que você tá gostando, porque realmente é pra ser um passo a passo. A ideia é quebrar aquela coisa que é básica e a gente entrar e tirar essa trava para você poder realmente ir em frente. É um passo a passo, né? Então, não é só a Fabiola, Daniela, eu tenho vergonha de abordar qualquer pessoa, conhecida, desconhecida. Então, vamos pensar sobre essa vergonha. Pensa sobre como a vergonha é um sentimento legítimo. Ela tá na tua vida por alguma razão, né? Se você tem vergonha, ela tá para te proteger de alguma maneira. Essa vergonha, ela tá protegendo você. Ela ainda é uma amiga para você. Ela ainda é útil para você. A vergonha, se ela tá te impedindo de fazer uma coisa que você quer muito, ela ainda tem uma utilidade. Ela ainda funciona para você como um mecanismo de proteção. Então, tem uma pessoa que fala aqui, por exemplo, né, Lívia? Quando eu abordo, eu tô encarando que eu tô dando um presente para outra pessoa. Eu também penso isso. Mas talvez você que tenha vergonha também pense isso. Mas você não consegue chegar no ponto em que você se sente presenteando o outro, porque você não consegue nem ultrapassar a barreira inicial do começar a conversa, do quebrar o gelo. Confirmam com isso se é isso que acontece. É isso que acontece com vocês? Que tem vergonha? Diz pra mim se eu tô na linha certa. Tá? É isso que acontece? Então, assim, se você tem vergonha,
e trava logo no processo inicial, mesmo que você saiba que é uma coisa maravilhosa para ela, mesmo que você acredite que é uma coisa bem, que é um benefício, mesmo que você seja apaixonada por Mary Kay, que você sabe que é um presente que você está oferecendo, você tem vergonha. Talvez você seja uma pessoa tímida, talvez você seja uma pessoa que, pela sua natureza, você é introvertida. Você não é uma pessoa de naturalmente interagir, conversar com todo mundo. Isso faz parte da minha natureza. Isso é fácil para mim. Então eu tenho que admitir, é fácil pra mim me comunicar com os outros. Por quê? Porque eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer gente. Então não é difícil, como não é difícil pra muitas pessoas. Talvez pra muita gente aqui seja apenas uma questão de ganhar um pouco de técnica, como eu dei essa sugestão aqui, e aí ela vai fluir. Então agora, como é que eu posso lidar com pessoas como a Fabi, como a Daniele, né, como a Cida, que são pessoas que têm vergonha de verdade, né? Que tem vergonha de verdade. Então a primeira coisa, você tem que pensar sobre a vergonha, né? O quanto ela tem sido útil para te proteger, né? E se essa proteção, então tá, ela te protege de uma possível interação. O que essa interação pode trazer de fato? De fato, essa interação pode te trazer rejeição. De fato, essa pessoa pode te dar um não. E como a gente conversou, né, o não faz parte, o não ele é bom pra você, o não efetivamente te protege. O não efetivamente ele te protege. Ele te protege de você trazer pro teu âmbito e pros teus relacionamentos pessoas que não vão ser legais pra você. Então, quando eu penso que o não, ele não é um perigo, mas ele é mais protetor para mim do que a minha capa, do que o meu afastamento, do que a minha falta de me expor à situação, é mais perigoso para mim eu não me expor, porque eu deixo de ter um resultado que eu quero, do que eu receber um não, porque o não me afasta de pessoas que eu não vou gostar de me relacionar, especialmente para você, que é uma pessoa que seleciona muito os seus relacionamentos, tá? Então, o medo de ser invasiva, né? O medo de incomodar. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, tá? Isso aqui é muito além de Mary Kay. Se você não é da Mary Kay e tá escutando isso, eu tenho certeza que isso pode contribuir pra você. E eu te recomendo que você leia um livro, que é um livro transformador de vidas, que chama-se A Arte de Amar e Ser Amado. Em resumo, o que esse livro fala é que todos nós, tudo o que a gente quer é ser amado, é ser aceito. Tudo o que a gente quer, qualquer pessoa, seja qualquer pessoa, seja ela tímida, seja ela extrovertida, seja ela o presidente dos Estados Unidos, tudo o que as pessoas realmente querem é ser amadas, é ser aceitas, tá? E aí você entende que quando você, e isso tem níveis, quando você tem muito medo de fazer uma abordagem, no fundo você tá tendo medo de uma rejeição, e que essa rejeição diga pra você, né, seja uma resposta, quase que uma validação ao contrário, que você não é boa o suficiente, que você não merece, né, esse amor que você tanto busca pela vida, tá? E isso é uma grande realidade. E existe, né, a Débora colocando aqui, né, às vezes eu mesma acabo provocando, não. Isso sim, é possível que você provoque mesmo. Por quê? Porque quando você começa a ter uma crença de que você não é boa o suficiente para fazer esse negócio, é como se uma coisa, é como se fosse uma história que você faz ela acontecer, como que é? É como se fosse uma crença mesmo que você faz, que ela como se fosse uma profecia que você fizesse para você mesma e que ela se realizasse, né? Então, é aquela tal da profecia autorrealizável. Então, você já tem um padrão de performance que vai te causar um não, porque de alguma forma você acredita inconscientemente que esse não te protege, que esse não te afasta de um possível sofrimento, que é ter que iniciar um relacionamento e depois ser rejeitado. Isso tudo a gente não pensa, mas às vezes a gente precisa começar a pensar, e a gente precisa começar a pensar: por que eu ainda acho útil, né? Por que ainda é útil pra mim essa vergonha, né? Por que ainda é importante isso pra mim? Poxa vida, eu tenho, sei lá, 30 anos, eu tenho 40 anos, realmente o que importa pra mim, eu sou amada pela minha família, eu me amo, eu sou uma pessoa que merece, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa que merece o sucesso.
E por que é importante para mim ainda esse medo de ser rejeitado por um estranho? Que eu nem sei quem é essa pessoa, que importância essa pessoa tem na minha vida. É uma pessoa estranha. E se essa pessoa me tratar mal, é uma pessoa que eu realmente não quero que tenha importância na minha vida. O quanto que isso está me ajudando a realizar os meus sonhos? Será que não está na hora de eu quebrar essa barreira e de eu seguir um pouco em frente e ir além e mostrar para mim que eu não serei destruída por um não? Será que não está na hora de eu encarar um pouco os nãos e começar a deixar crescer uma pele de crocodilo para poder ficar mais fácil para mim aceitar receber os sims e criar o meu negócio e aos poucos me acostumando? Porque eu conheço muitas pessoas que tinham muito medo do não, que eram muito tímidas e que aprenderam a fazer uma abordagem fria. E agora eu também vou dizer uma coisa para você. O teu negócio não depende de abordagem fria para fluir, tá? Isso é uma coisa que eu estou ensinando aqui, eu estou indo o mais longe possível para poder mostrar que você é capaz de fazer isso, mesmo que você ache que não. É possível para você fazer uma abordagem fria, mesmo que você ache que não. Mas você não precisa dela. Você pode aprender, o teu negócio ele pode ser completamente dependente de indicação. Você pode crescer o seu negócio, crescer sua base de clientes totalmente na base das indicações. E na base das indicações, você vai crescer muito também, tanto quanto na abordagem fria. Eu tô falando desse tema e por isso eu tô aprofundando. Ajudei vocês? Será que tem alguém que tá pronto para tentar superar esse medo aí? E por uma questão mesmo de eu mereço passar por isso, né? Eu mereço superar isso porque eu quero. E se você deseja superar isso, isso é uma coisa que é importante para você, você pode ter essa conversa com você e falar hoje, só por hoje, igual Alcoólicos Anônimos, tá? Hoje, só por hoje, eu vou enfrentar essa situação de cabeça erguida. Eu vou entender que isso não é pra mim. Eu vou entender que eu mereço amor e que eu sou merecedora do melhor, mesmo que eu volte pra casa com 10 nãos. A pessoa que tá aqui dentro, ela continua tendo o mesmo valor que ela sempre teve, né? Obrigada, meninas. Que bom que eu tô ajudando, viu? Que bom. Isso é muito importante. E para fechar essa questão, né, da construção da autoestima, através da superação, porque isso vai ser uma superação. Você imagina o poder que vai ser você amanhã encarar e fazer isso, mesmo que ninguém te diga sim. Mesmo que ninguém te diga sim. Imagina que poder será para você voltar para casa e falar: eu fiz isso e eu tô inteira. Eu fiz isso e eu tô inteira. Isso é muito importante, né? Então tem uma terapeuta, ela é uma hipnoterapeuta. Eu acho que ela é britânica, gente, eu não sei. O nome dela é Esther Perel. Não tem nada dela em português. Eu adoro essa mulher. Eu ouço muita coisa dela. E ela fala: ai, Thaís, querida, fez curso de PNL comigo. Que flor, obrigada por estar aqui. Eu acho tão legal que às vezes eu tenho meu público Mary Kay, mas tem muitas amigas minhas aqui que não são de Mary Kay e que vêm participar das minhas lives. Eu fico super, super feliz, né? E aqui, voltando para Esther Perel, ela ensina uma coisa que eu acho que vale muito para você que tá nessa situação de trava, tá? Ela fala que é um exercício que é para você fazer muitas vezes por dia, tá? Assim, eu não faço esse exercício, mas eu tenho certeza que esse exercício ele poderia ter me ajudado em alguns momentos da minha vida, e muito, tá? E muito. Então, você vai escrever mesmo, porque não é só falar, é escrever. Eu sou o suficiente. Você pode falar para você no espelho, você pode se comunicar para você mesma, você pode falar como mantra, mas você vai escrever: eu sou o suficiente, eu sou o suficiente, eu sou o suficiente, eu sou o suficiente. Porque muitas das coisas que você deixa de fazer é porque você tem medo de não ser bom o suficiente e não ser efetivamente amado como você quer. E isso é uma grande realidade. A gente quer na vida ser amado. E quando eu tenho uma crença de que eu não sou bom o suficiente, eu não mereço ser amado. E isso é muito básico de seres humanos, desde o presidente dos Estados Unidos, desde o executivo number one, tá? O cara que mais ganha dinheiro no mundo. Todo mundo tem essa questão em algum nível.
E essa é uma questão que é uma demanda do ser humano, né? Então, eu acho que com isso vocês vão conseguir um boost de autoestima, eu tenho certeza. E olha, gente, sem brincadeira, a gente foi quase 1 hora de live e eu não consegui chamar ninguém ao vivo aqui. Não consegui chamar ninguém, porque eu acho que o tema foi aprofundando, né? Eu nem pensava em estar falando esse tipo de coisa. Eu achei que eu ia conseguir entrevistar alguém e daqui a pouco a live é cortada. Vocês sabem, né? Que com 1 hora é cortada. Então, eu quero que vocês depois me deem o seguinte retorno. Eu vou fazer um post falando sobre esse tema. E eu quero que vocês me contem nesse post depois, tá? Amanhã eu vou fazer esse post. E eu quero que vocês me contem qual foi a sua experiência depois dessa live de hoje, botando na prática. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô gerando em você um compromisso. Você agora tem um compromisso, tá? Comigo, de praticar isso. De praticar e vir me dar o seu feedback. Isso vai te dar um friozinho na barriga e vai te colocar mais no jogo. Então, um beijo enorme. E vamos botar isso em prática para pensar, porque hoje foi uma live da reflexão. Não tinha essa intenção, mas virou. Então fluiu, é isso que vai ser. Tá bem? Marque lá, eu sou suficiente, marca a hashtag, tá? E me marca, que a gente vai começar a falar isso. Então, vamos começar a trabalhar esse eu sou suficiente aqui, que eu acho que ele é importante, senti que ele é importante. Tá bom? Beijo pra vocês, uma ótima noite, ótima noite.